Pelo transporte coletivo do sistema estrutural, senhor Francisco Cristóvão ou Carlos Alberto? Carlos Alberto e Francisco presentes. Bom dia, obrigada. Pelo consórcio do subsistema local, o Ilamis ou o Bom dia, Williams presente. Bom dia, obrigada. Pela Lourdes, Davi Tegânio e Outúlio Barroso presente. Pela transferência, Jorge Miguel presente. Jorge Miguel presente, bom dia. Bom dia, obrigada. Pela Fiesp, Renato, Gabor, Marcos Alberto, Marcos Antônio Pieri, Luciano Rodrigues Coelho. Renato Simenauer, da Fiesp e Cindy Peças presente. Bom dia, obrigada. Pela Fábia, o Marco Antônio Saltini. Pelo Instituto de Engenharia, Flamínio Finish, Marcos Augusto Ponteal. Pela NTP, senhor Olímpio Álvares ou Eduardo Alcântara Vasconcelos. Olímpio Álvares presente, bom dia a todos. Bom dia, muito obrigada. Pela Tetrabens, Ariovaldo de Almeida Júnior ou Bernabé Antônio Rodrigues. Oi, bom dia, sou a Eduarda, estou representando o Júnior. Você é Eduarda? Isso. Então, perfeito, Eduarda. Obrigada. Eu que agradeço. Pelo Sindicato de Engenheiros de São Paulo, o senhor Edilson Reis ou o senhor Lei Rosa. Pela BPE, o senhor Adalberto Lampi ou o senhor Agueda de Oliveira. Pela ANAMA, Mário César Mantovani ou Luiz Marcelo Marcontes. Pela Associação Brasileira Online to Offline, Juliana Minorello ou Vitor Magnani. Pela ABMAC, Reinaldo Sarques, ou Rodirley Ducati. Pela OAB São Paulo, doutora Tatiana Tucunduva ou Santos. Bom dia, Tatiana Tucunduva presente. Bom dia, obrigada, doutora. Pelo Secov, senhor Hamilton de França Leite Júnior ou Eduardo de Lamanda. CREA. Eduardo Pizarro, presente. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, obrigada, Eduardo. Vou fazer a verificação do quórum. Bom dia, desculpa o atraso. Túlio Rossetti, representando o Mauro Haddad, da SP Regula. Joane, nós não fomos chamados. Carmen e Ana Beatriz, do ICCT. Obrigada, Carmen. Um minutinho só. Túlio, você é da SP Regula, correto? Isso, representando o Mauro Haddad, da SP Regula. Presente também Edilson Reis, pelo Sindicato dos Engenheiros.
Obrigada. Ô, Túlio, seu nome, por favor, é Túlio? Túlio Rossetti. Rossetti. Carmen. Tá só você, Carmen? Tem mais alguém do CCT? Eu e a Ana Beatriz. Do Instituto dos Engenheiros, quem está? Sindicato dos Engenheiros do Estado. Como? Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Instituto de Engenharia também é legal, mas é outro. Senhor Edilson Reis, correto? Correto, Edilson Reis. Muito obrigada, senhor Edilson. Então, vou iniciar mais alguém que eu não tenha chamado ou que tenha chegado nesse ínterim? Bruno Barreira, representando Cláudia Romano, da Secretaria da Fazenda. Estou verificando as informações pelo chat. Bruno Barreira? Bruno Barreira. E Patrícia Noemi, representando a Secretaria dos Transportes. Patrícia Noemi? Isso. Patrícia Noemi. Nishida. Corradinho. É isso Nishida, isso. Perfeito. Ela está sem microfone, mas está ali. Tem mais alguém? Caio Cantarani, já foi chamado, né, da Secretaria de Infraestrutura. Espero que você chamei. Você está Ricardo Cantarelli, mais alguém? Olímpio de Melo Álvares Júnior, pela ANTP. Presente. Senhor Olímpio, é que nós estamos fazendo a verificação, que algumas pessoas responderam só no chat, então sem câmera. E aí nós estamos só batendo aqui para não deixar ninguém de fora. O senhor já tinha marcado. Obrigada. O senhor Olímpio está aqui. Tem mais alguém? Então, só. Só? Agora foi. Vou contar. Tá aí, né? Ok, temos quórum. Até que o secretário chegue, vocês já sabem que ele é o especialista nesse tipo de atividade, eu vou fazer o melhor que eu posso. Vamos fazer a abertura, então? A nossa pauta para hoje tem duas apresentações. Uma é da ABGás, Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, e a outra é da FEComércio. Então, nós vamos iniciar a pauta pelo item 1. Quem vai fazer a apresentação é o senhor Marcelo Mendonça. Ele é diretor de Estratégia e Mercado da ABGás. Tudo bem, Marcelo? Você está por aí? Tudo bem, bom dia. Vocês me ouvem bem? Aqui sim. Tá. Primeiro, eu queria agradecer o convite, agradecer ao secretário por poder estar participando. A gente tem um grupo aqui muito seleto e acho que a gente trabalhar nessa agenda com uma diversidade tão grande, acho que é importante para o avanço da agenda. Então, eu queria justamente trazer essas informações, trazer como nossa visão, né, do mercado, para a gente poder auxiliar, né? Como a gente foi na introdução do secretário, né, quando o secretário teve a oportunidade de falar, a gente acredita também nesse momento positivo que estamos vivendo. A gente tem uma mudança de visão da sociedade, uma busca de redução das emissões e trabalhando aí para as novas gerações, para que a gente possa realmente ter um cenário mundial positivo de redução de emissões.
E com isso, a gente acredita que não haja uma solução única, né? Então, a gente tem diversas tecnologias que estão disponíveis quando a gente está falando de veículos. E com essa multiplicidade de soluções, a gente acredita que assim a gente consiga alcançar os objetivos, né? Então, a gente tem soluções prontas, eu vou estar apresentando aqui nossa visão em relação ao gás, mas a gente acredita que todas essas soluções juntas é que irão fazer a gente alcançar esse objetivo. Eu preparei uma apresentação, eu não sei se vocês apresentam daí ou eu compartilho daqui. Pode compartilhar daí, sem problema. Tá bom, então vou tentar compartilhar daqui. Excelente, Marcelo. Ok, tá. Então deu certo. Vamos lá, então. Tá mudo, hein? Eu vou compartilhar de novo porque ele travou. Não consegui colocar. Vamos lá de novo. Pronto, agora vocês estão vendo? Agora sim. Ok. Então, falar um pouco da ABGás, né? A ABGás, para quem não conhece, nós representamos as distribuidoras de gás canalizado. Então, é importante destacar, né? As distribuidoras, elas são empresas de infraestrutura, né? Então, nós construímos gasodutos, ligamos aos consumidores, interligamos a fonte supridora ao consumidor final. E justamente essa fonte, para a gente, nós trabalhamos com gás, mas esse gás ele pode ser o gás natural ou pode ser o biometano, né? Então, a gente já tem exemplos, né, muito positivos também de diversificação dentro do nosso suprimento, né? Então, só para exemplificar aqui no mapa, né, essas são as distribuidoras de gás canalizado. Então, a gente tem praticamente em todo o território nacional, nós temos distribuidoras que estão promovendo esse trabalho. No estado de São Paulo, a gente tem três distribuidoras, a Comgás, a Natos e a Gás Brasiliano. A Comgás ela é responsável pela área metropolitana de São Paulo, e é justamente esse ponto, né? Então, todas essas empresas, elas promovem a infraestrutura para a distribuição de gás. Eu citei um exemplo da diversificação da oferta de gás. Eu gosto de destacar muito o estado do Ceará. A Cegás, por exemplo, ela entra com 15% de biometano. Então, 15% do gás ofertado no estado do Ceará é de origem renovável. Então, comparando mundialmente, esse percentual ele só fica atrás da Dinamarca, por exemplo. Então, acho que é um grande avanço. O mercado ele tem buscado essas soluções e a gente tem caminhando. E eu vou mostrar aqui, o estado de São Paulo também tem um potencial imenso para a gente trabalhar nessa agenda. Falar do que representa o setor de transporte, né? O setor de transporte, hoje o gás ele já atende a maior parte das indústrias do país, então ele já avançou nessa agenda. E o mercado de transporte hoje seria o grande mercado de substituição para a gente trabalhar. 1/3 da energia da matriz energética brasileira está no segmento de transporte. Dessa energia, 44% é diesel. Então, seria o grande combustível a ser substituído. E uma característica bem importante para o Brasil, para a gente estar mencionando aqui, é que desses 44% dessa demanda de
de diesel, 23% é importado. O Brasil ele é dependente da oferta do mercado internacional para conseguir atender o seu balanço de diesel. E na conjuntura que a gente vive, né, justamente envolvendo a guerra da Ucrânia e aumento do preço internacional, a gente verifica aqui, comparando janeiro e maio de 2021 com janeiro e maio de 2022, que esse valor em reais praticamente dobrou, né? Então, a gente saiu de 2,1 bilhões para 4,8 só de janeiro a maio. Em 2021, essa conta foi de 7 bilhões de dólares. Então, isso mostra o potencial que a gente tem em desenvolver políticas voltadas para a substituição do diesel. Eu gostaria, assim, lógico que os números, assim, eles acabam sendo frios e a gente não consegue ter uma ordem de grandeza do que a gente está falando. Quando eu converto somente essa parcela importada de diesel, esses 23% representam em torno de 30 milhões de metros cúbicos dia. 30 milhões de metros cúbicos dia é o dobro da demanda industrial do estado de São Paulo. Então, é importante destacar esse ponto, porque mostra a importância desse mercado, né, e como esse mercado ele pode contribuir no desenvolvimento econômico do nosso país. Vou aqui de novo, vou descompartilhar e voltar. Tá, voltou. E assim, uma pergunta que sempre surge mas nós temos gás para a gente conseguir atender essa potencial demanda? Então, falando em gás natural, hoje o Brasil ele produz 51 milhões de metros cúbicos dia. E reinjeta, né, em torno de 60 milhões de metros cúbicos dia. Reinjeção é um fator técnico para você aumentar a produção de óleo, mas grande parte dessa reinjeção é porque não existe mercado ou falta de infraestrutura. A gente tem aqui participando também a Secretaria de Energia de São Paulo, e acho que tem uma questão muito importante para ser trabalhada, é que essa reinjeção, somente descontando a parcela técnica, nos obriga a perder cerca de 8 bilhões de dólares em royalties, participação especial e ICMS. Então, é uma bandeira muito importante para o estado de São Paulo, que é um estado produtor, um estado importante na produção de gás natural, em desenvolver um mercado que possa ancorar e monetizar essa produção de gás. Tá? E na projeção da EPE, para 2030, essa oferta de gás natural mais que dobra. Então, sai de 51 para 103. Se não desenvolvermos um mercado, vai aumentar a reinjeção e vai aumentar essa perda, essa frustração tributária que nós observamos. Além disso, o Brasil tem um problema que é muito gratificante, né? Então, a gente tem um potencial imenso também de biometano que não é aproveitado. Então, dentro do levantamento da biogás, nós temos 120 milhões de metros cúbicos dia. É mais do que o Brasil demanda de gás. Poderia ter uma agenda totalmente renovável, mas a gente tem que aproveitar, desenvolver essa oferta, desenvolver essa infraestrutura para aproveitar essa oferta de biometano. E, novamente, o estado de São Paulo ele também tem um potencial imenso para ser aproveitado. Então, a gente vê aqui esses dois mapas, aqui, um da mapa da produção e o outro, o mapa da direita, o mapa de potencial. O estado de São Paulo é o estado no Brasil que tem maior potencial de produção de biometano. Então, já foi colocado até o termo do pré-sal caipira para exemplificar esse potencial que o estado de São Paulo tem para a produção de biometano.
E como a gente pode desenvolver e aproveitar esse potencial, criando uma demanda para aproveitar essa oferta que tem disponível no Brasil. Dentro dos automóveis, que é um mercado que já está maduro aqui no Brasil, então nos veículos leves, hoje a gente tem mais de 2 milhões de frota rodante no país, que representa uma economia para os seus usuários em torno de 9,3 bilhões de reais. Isso significa que, dentro do cenário econômico que a gente vive, isso é uma renda extra para a população. Então, acho que é muito importante ter também esse planejamento e essa visão para desenvolvimento desse mercado. Dentro dos veículos pesados, aqui falando de caminhões, nós também desenvolvemos um trabalho de mapeamento também dos corredores azuis, corredores sustentáveis, onde foi avaliado o fluxo nas principais rodovias do país e a estrutura de gás já disponível, onde poderia facilmente fazer um maior aproveitamento e desenvolvimento dessa frota, identificando esses gaps de infraestrutura onde a gente vai ter que trabalhar para permitir que o fluxo rodoviário possa ser feito aí do sul ao norte do país. E dentro do transporte público também já existe uma solução disponível da utilização dos veículos a gás, e aí a gente está falando de veículos a gás natural e biometano, que são totalmente intercambiáveis, e que tem uma solução de TCO também muito convidativo, que oferece também uma solução para o mercado. Quando a gente compara essa solução com outros países, né, então, os Estados Unidos, por exemplo, ele desenvolveu um mercado muito em relação aos veículos pesados. Quando a gente compara a economia americana com a economia brasileira, a gente geralmente utiliza o fator de 10, né? Então, a economia americana é sempre 10 vezes maior que a economia brasileira. No caso de pontos de abastecimento para veículos, né, a gente está, enquanto os Estados Unidos têm 914 postos para atender veículos pesados, no Brasil nós temos 1.700 postos, que foi desenvolvido em função, primeiramente, nos veículos leves, mas que essa infraestrutura, justamente porque grande parte está situada em frente às rodovias, facilmente a gente pode adaptar esses postos e atender também veículos pesados. Então, a gente verifica aí como a gente pode desenvolver uma política rapidamente para estar trabalhando ao abastecimento dos veículos pesados. Passando aqui pelas soluções, dos exemplos adotados no mundo, né? Então, eu já citei aqui, né, nos Estados Unidos, então, a gente, citando aqui a cidade de Los Angeles, por exemplo, onde 95% dos ônibus estão a gás natural, com meta de 100% movidos a biometano até 2035. Então, iniciou com uma agenda com gás natural e tem uma perspectiva de migrar para a utilização de biometano. Bogotá, no caso, tem uma aplicação de gás natural na Transmilênio, são veículos Scania, produzidos aqui em São Bernardo, que foram exportados para lá. Então, tem uma solução na Colômbia, onde se utiliza. Na cidade de Madrid, 74% dos ônibus são movidos a gás, então também a gente tem uma solução já implantada. Na França, né, na região metropolitana de Paris, né, a meta até 2030 para os ônibus movidos a biometano na região metropolitana. É interessante citar o exemplo da França, que, como eu comecei aqui no início da apresentação, não foi adotada uma solução única. Então, a França vai comprar veículos a gás, veículos elétricos, dando essa pluralidade de soluções.
E o exemplo da Suécia também, para mim, é muito emblemático, né? Onde você tem a Estocolmo, por exemplo, tem toda a sua frota também já que utiliza os veículos a gás e preponderantemente biometano. É um exemplo também que a gente pode seguir. Então, analisando esse caso da Suécia, a gente vê aqui que o Brasil ele realmente está muito atrasado nessa adoção de soluções sustentáveis, né? Então, essa conversa se iniciou em 1990, né, com a discussão como reduzir as emissões dos ônibus nas cidades, né? E em 92 foi o primeiro ônibus a utilizar biometano. Então essa solução ela foi sendo implementada e tem um resultado muito positivo, né? Então a gente vê aqui a meta em 2020, o biometano foi essencial para a redução da meta com 40% de redução em relação aos gases de efeito de estufa de 1990. Então, foi uma solução já implementada na Suécia, então é uma solução madura e que eles já estão colhendo os frutos, né, de ter adotado essa solução lá atrás. Então, acho que a gente tem justamente correr e desenvolver para que a gente possa aproveitar esse caminho. Pegando o exemplo aqui, entrando na cidade de São Paulo, como é que estaria a situação da cidade de São Paulo para uma implementação rápida de um programa? Como eu falei aqui, nós somos distribuidoras de gás, empresas de infraestrutura, então nós somos responsáveis pelas redes de distribuição. Aqui, pegando das 51 bases da SP Trans, 32 bases ela tem rede na porta, né, 62%, e 19 bases com rede até 1 quilômetro de distância, que poderia facilmente ser implementada. Então, a gente vê que a cidade de São Paulo é uma situação bem favorável para o desenvolvimento de um programa a gás. Falando da questão regulatória, o Estado de São Paulo ele também avançou na questão do biometano, está em consulta pública, por exemplo, a adoção do selo verde para empresas que vão estar utilizando o biometano. Isso está em discussão e a gente vai estar contribuindo nesse sentido, mas já existe uma deliberação da Arcesp permitindo o swap entre regiões, entre concessionárias de gás, permitindo a utilização do biometano. Então, já existe uma solução regulatória para desenvolver a oferta de biometano e permitir que a gente utilize esse gás renovável em todo o estado de São Paulo. Então, acho que a gente tem uma condição de infraestrutura favorável, tem uma condição regulatória favorável. Eu mostrei o potencial que São Paulo tem, mas eu vou mais além. Vou tirar uma fotografia do momento que a gente está vivendo aqui em São Paulo. Então, pegando o exemplo aqui da produção, das plantas que estão em construção, com produção até 2027. Dessas plantas que já estão sendo construídas, 17 estão no estado de São Paulo. Então, realmente, nós temos um potencial que está sendo construído, executado, e a gente precisa criar essa demanda para poder monetizar e conseguir aproveitar todo o benefício social que a gente pode ter dessa solução. Falando um pouco das tecnologias, né, então nós temos as grandes montadoras, têm soluções para o gás. Quando eu falo gás, é sempre gás natural e biometano. Para mim, essa visão é integrada. Então, a Scania, a Iveco, a MWM, que são grandes empresas do setor, elas têm a solução a gás, essa solução disponível, como eu citei aqui, já implementados no mundo inteiro. Traz um benefício imediato para a população, então é importante destacar
qual é esse benefício que é trazido para a população, né? Então, além essa tecnologia, ela já atende ao Euro 6, forte diminuição dos poluentes locais e, principalmente, a gente fala muito dos gases de efeito estufa, mas os particulados têm um efeito também muito nocivo à saúde. E o gás ele tem essa questão de você reduzir a emissão de particulado. Então, isso traz um efeito muito positivo para a saúde pública já de imediato. Então, nós temos redução dos particulados, NOx, e redução dos gases do efeito estufa, né? Então, redução de CO2 e redução, principalmente quando a gente entra também com a entrada do biometano. Eu destaco aqui algumas necessidades de políticas públicas que a gente pode trazer para acelerar essa utilização. Dentro das principais vantagens, né, a transição energética, menores índices de emissões, ponte para o combustível renovável. Então, como eu citei aqui, dentro dos veículos pesados, né, todo aquele programa da Suécia, ele começou com gás natural. Quando ele começou lá em 90, o gás disponível era o gás natural. O gás ele criou a demanda para desenvolvimento da produção de biometano e a substituição do gás por biometano. Então, essa solução conjunta é que vai permitir o desenvolvimento dessa agenda. Economia nos combustíveis e menor dependência do diesel. Desafios, baixa escala. Hoje, a gente tem ainda baixa escala de produção de veículos e baixa escala também na produção do biometano. O valor desse veículo hoje ele é mais caro do que o diesel, mas ele é mais barato do que outras soluções. Maior valor dos impostos arrecadados, justamente porque esse veículo ele tem um valor mais elevado. E dar visibilidade aos benefícios ambientais. Acho que é pouco propagado quanto essa agenda ela pode beneficiar tanto a questão ambiental quanto a questão econômica. Sugestões de políticas e incentivos. Eliminação das restrições de circulação com veículos pesados movidos a gás natural e gás natural renovável. Medidas para equilibrar os valores do IPVA. Reduzir a tributação dos veículos e dos equipamentos de gás natural e biometano. Incentivo no ICMS, que atualmente é superior ao do diesel. Inclusão do gás natural e biometano nas novas licitações de transporte público, capitais. Aumentar a vida útil dos veículos aplicados no transporte público de 10 para 12 anos, para permitir dessa forma que você aumente o período de depreciação desse veículo e, com isso, você não tem um impacto nas tarifas dos usuários. Inclusão do gás natural e biometano na coleta de resíduos urbanos capitais. São agendas que a gente poderia estar desenvolvendo e eu coloco aqui como incentivo e como uma meta para que a gente busque aqui num grupo tão seleto. Era os pontos que eu queria estar colocando e me colocar aqui à disposição para que a gente possa debater um pouco os pontos aqui apresentados. Muito obrigado, Marcelo. Excelente apresentação, viu? Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado, secretário. Compartilhar essa apresentação. Nós temos um grupo de trabalho do Confrota de metanização, né? É o Olímpio que está à frente desse grupo, não é isso? É isso, secretário, é isso. Vamos colocar lá também o Marcelo, que eu acho que é importante. Eu vejo que a gente precisa efetivamente aproveitar toda essa infraestrutura que nós já possuímos. Me surpreendeu, temos inclusive mais postos de abastecimento do que os Estados Unidos da América. A verdade é que nós temos uma condição de autonomia nessa área que nós não podemos desperdiçar, não é isso, Marcelo? Né?
Exatamente, secretário. Acho que é esse ponto. Principalmente a cidade de São Paulo, ela tem uma infraestrutura, uma situação privilegiada, né? E eu acho que a gente juntar esses pontos, tanto de infraestrutura, disponibilidade para o gás, como a situação do Estado de São Paulo como produtor de gás natural e produtor de biometano, conferir essas políticas públicas necessárias para poder fazer esse desenvolvimento. Acho que é excelente, é esse o caminho. Tá ótimo. Vamos abrir agora para os nossos conselheiros e convidados. Ricardo, por favor. Tudo bem, secretário? Tudo tranquilo, Ricardo? Tudo bom? Bom dia a todos. Só fazendo um complemento, eu sou o Ricardo da Consugás, também faço trabalhos com o Marcelo. Quando a gente viu aquela expansão ali no centro expandido de São Paulo, a difusão ali da rede de infraestrutura, vale um ponto, secretário, no meio ambiente, que é o seguinte: cada comércio, cada casa que a gente está entregando gás na forma canalizada, né, o gás natural, a gente está substituindo também os caminhões que entrariam para entregar GLP. Então, tem um ganho que a gente precisa também computar, que é todo o gás natural que passa por essa infraestrutura que pode atender as garagens, ele também está atendendo comércios, indústrias e residências. Então, ele também elimina muitos caminhões circulando ali no centro expandido. Era essa ponderação que eu queria trazer. Muito bom. Isso daí também diz respeito não só às fontes estacionárias, mas também à melhoria da logística, né? No centro. Boa colocação, Ricardo. Por favor, Olímpio. Doutor Marcelo, eu tenho duas questões. Excelente apresentação, muita informação consistente, cuja consistência nós vamos colocar à prova no grupo de trabalho. E eu gostaria de saber se o senhor pode colocar à disposição nesse grupo de trabalho esses estudos de TCO que o senhor citou, que dão ao ônibus a gás uma vantagem sobre o concorrente diesel, né? E a outra questão é sobre as emissões, as reduções negativas, né, de CO2. Quando a gente substitui CO2 por um combustível renovável, a gente costuma dizer que ele tem 100% de redução de CO2. Mas existem trabalhos, principalmente nos Estados Unidos, que falam sobre ir além do 100% essa redução do CO2, ou seja, o uso do biometano em transporte, ele proporciona uma redução maior do que 100% daquela emissão que seria emitida se ele estivesse rodando com diesel, por exemplo, né? Então, eu gostaria de saber se vocês têm um aprofundamento conceitual nessa questão, e isso seria muito importante para a gente colocar nos cálculos, né, de redução de emissão aqui da ferramenta de cálculo de redução de emissão de frota que o IEMA desenvolveu. Ok. O Olímpio, obrigado aí pelas considerações, tá? Primeiro, em relação ao TCC, acho que a gente pode posso verificar com essa disponibilização das informações pelos fabricantes. Eu acho que é importantíssimo levar realmente para o grupo, tá? Então, eu vou pedir só essa autorização e passo para vocês. Acho que não é nenhum problema para trabalhar. Acho que é justamente importante, justamente para tá desenvolvendo e verificando essa questão. Em relação à redução das emissões, realmente a gente coloca como 100%, até como uma forma conservadora, mas esse resultado ele pode ser superior a isso, né? Então, acho que são informações importantes. E acho que uma questão que também tem que ser observada, né, Olímpio, é esse tratamento quando a gente está falando do gás ou do diesel, né, esse tratamento do poço à roda.
mas quando a gente está falando também do setor elétrico ou de outras utilizações, também é importante ver da geração até da geração até a roda, né, para conseguir medir essas emissões, né. Eu participei de um outro grupo de trabalho no Ministério, né, em 2014. Em 2014 a gente passou um período muito crítico, muito perto também de um racionamento. Então, a necessidade também... Isso acaba sendo cíclico, né? Então, ano passado, a gente teve também um outro período, mas em 2014 a gente teve uma característica muito interessante, que foi o atendimento na ponta. Então, faltou energia no horário de ponta. A solução tecnológica que dado pelo ONS como caminho para conseguir suprir o horário de ponta seriam termoelétricas a diesel de partida rápida. Então, quando a gente está utilizando termoelétricas de partida rápida de um combustível diesel, então, na hora, quando eu estou comparando essa energia gerada, né, de uma ponta à outra, qual é a emissão que eu estou gerando lá na ponta para gerar esse elétron, né? Então, acho que tem uma questão maior dentro da matriz energética brasileira que tem que ser olhado. Por isso que eu acredito nessa solução múltipla. Eu acho que eu não acredito na bala de prata, que a gente vai ter uma única solução, um único veículo. Acho que vai estar todo mundo no mesmo mercado e atendendo às diversas regiões. Obrigado, Marcelo. O Renato Simenauer, por favor. Marcelo, parabéns pela apresentação. Nós somos colegas de Conselho de Frotas e Fretes Verdes, a gente acompanha de perto esse belíssimo trabalho que está sendo desenvolvido. Eu tenho uma pergunta, porque há pouco antes da reunião, nós falamos que o desastre é o melhor mestre. Geopoliticamente, a produção de gás natural, não biometano, é Brasil ou vem de outras regiões? Nós estamos vivenciando o que está acontecendo hoje na Europa, com o aumento do preço do gás natural em mais de 300%, tendo em vista a guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso é muito importante geopoliticamente, para que a gente mantenha realmente a nossa base forte e independente de terceiros. Eu pergunto, da onde vem o gás natural? Excelente questão, né, Renato? E você tem vivido isso tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos também, né? Então, lá, o gás ele era $3 por milhão de BTU, então ele está batendo agora a casa de $10, $11 do Henry Hub, né? Então, você vê uma elevação de preço para essa conjuntura, né, internacional, por diversos aspectos, né? No Brasil, o Brasil ele importa GNL justamente pela característica que foi desenvolvido para o setor elétrico, não para atender a demanda firme brasileira, tá? Então, o Brasil ele produz cerca de 51 milhões de metros cúbicos por dia. Essa capacidade, né, somada ainda com a importação da Bolívia, que também é uma produção onshore, então você tem e também chega por gasoduto, não tem uma precificação de GNL, mas você tem esse suprimento estabelecido, você não teria problema de suprimento. A importação de GNL se dá pela nossa característica de geração termoelétrica, que não utiliza, as termoelétricas elas não são utilizadas para atender a base do sistema, mas sim para atender uma demanda de despacho. Então, em momentos mais críticos, elas são chamadas para despachar. Como esse gás é flexível, eu preciso de uma fonte flexível. Então, por isso, o GNL. Quando eu entro, a nossa característica de produção de gás, que é uma produção de gás associada ao petróleo,
Isso quer dizer que, para produzir petróleo, eu vou retirar o gás necessariamente. E por isso que eu destaco a necessidade de desenvolver um mercado para que você possa monetizar essa produção de gás. Hoje o Brasil ele produz 51 milhões e reinjeta cerca de 60 milhões de metros cúbicos dia. Então, ele não aproveita esse potencial, mesmo produzindo, ele retira e coloca para dentro do reservatório de novo. O Brasil ele estaria numa solução, numa perspectiva de um posicionamento mundial muito diferente se ele fosse autossuficiente totalmente em gás. Ele poderia até assumir uma posição de exportador de gás natural. Mas o Brasil ele não aproveitou essa infraestrutura. Então, criar mercado, desenvolver infraestrutura para você monetizar essa produção de gás é importantíssimo. Assim, eu destaquei aqui que o Brasil ele vem perdendo cerca de 8 bilhões de reais por ano em frustração de impostos. O Estado de São Paulo, como Estado produtor, ele perde em royalties a participação especial em ICMS. E, fora isso, nós temos o potencial de biometano, que aí entrando na agenda renovável, numa agenda verde, e que a gente tem que olhar para o futuro, eu acho que é o caminho que a gente tem pautado, então é um caminho que a gente tem para desenvolver, e o Brasil tem um potencial de mais de 100 milhões de metros cúbicos dia, também de biometano. Então, gás ele não vai faltar, mas tem um trabalho de casa para ser feito. Muito boa colocação, Marcelo. Importante esse posicionamento no contexto do que o Renato colocou. Carmen Araújo, por favor. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela apresentação. Eu tenho algumas perguntas rápidas, eu tenho uma reunião agora às 11. Uma é uma questão que o Olímpio já colocou. Nesse grupo, nós estamos avaliando alternativas para cumprimento das metas e o que é posto pela lei também. E a minha pergunta é, em quanto tempo a gente teria essa solução do biometano, né? Acho que o metano dá um alívio, mas não resolveria a questão das metas. Qual é a infraestrutura necessária nas garagens? Porque o abastecimento em geral é feito nas garagens, então eu teria um investimento nesse sentido. Já houve uma experiência anterior e o que era no posto ficava uma logística muito complexa para os ônibus. Então, se vocês fizeram um TCO já olhando esses custos. E uma outra questão, vocês já fizeram alguma análise de uso desse gás em térmicas e utilização da eficiência energética de veículos como a eletrificação, ou seja, eu uso o gás, mas de uma outra forma, para geração de energia, e eu consigo a eficiência energética enorme com a eletrificação de veículos. Vocês analisaram essa alternativa? Carmen, obrigado aí pelas perguntas, né? Então, eu vou dividir esses pontos. Acho que tem muita coisa para a gente aprofundar, né? Não vai ser todos os pontos que a gente vai trazer aqui, mas dividindo os teus questionamentos, né? Então, eu vou começar pelo último, a questão de analisar a utilização do gás como geração termoelétrica e a utilização do veículo elétrico. Essa é justamente a solução que hoje ela está no momento, né? Então, hoje, o Brasil ele complementa a sua geração de energia pelas termoelétricas. O que a gente debate é que hoje a gente não utiliza o modelo mais racional, a gente utiliza as termoelétricas em momentos de crise. Isso acaba aumentando o custo de geração e utilizando as térmicas menos eficientes e com combustíveis mais poluentes, né? Então, esse é o modelo de geração. Então, a gente precisa discutir também o modelo de geração para tornar a utilização do veículo elétrico mais eficiente. Porque hoje, como eu citei aqui, hoje a gente teve problemas em horários de ponta, por exemplo, que a solução era utilizar uma termoelétrica de partida rápida.
com uma eficiência de em torno de 35%, 40%. Isso reduz a eficiência global toda do processo. Se eu utilizo uma térmica de ciclo combinado, que eu tenho uma eficiência maior, que chega a 60%, eu consigo trazer uma eficiência global muito maior, né? Então, é preciso também, para se discutir a solução do veículo elétrico, se discutir a solução da matriz de geração de energia elétrica brasileira. Tá? Eu acho que é um problema, uma questão muito maior que tem que ser discutida, mas é preciso ser visto, porque precisa ser trabalhado. A questão da infraestrutura que pode chegar e está necessária para os postos, eu concordo com você, eu acho que levar um ônibus para abastecer no posto não é a melhor logística, a gente precisa ter uma base de abastecimento local. Eu e o Ricardo, nós tivemos em 2014, numa garagem nos Estados Unidos, o ponto de abastecimento abastecia 2.800 ônibus. Eram 6 compressores para abastecer a frota de Los Angeles. Né? Então, o investimento necessário para estar atendendo essas bases é justamente, do lado da distribuidora, o fornecimento do gás, então, criar essa infraestrutura, como eu mostrei ali, tem algumas bases que precisa ser realizada uma rede, é uma rede de curta extensão, mas tem 1 quilômetro que precisa ser trabalhado. Dentro da estação, precisa ter uma base de compressão, né, para comprimir esse gás, porque o gás esse veículo ele vai ser utilizado, ele fica dentro de um cilindro comprimido a 200 bar, então tem que ter uma base de compressão e o dispenser para abastecimento. É um mini posto que vai ter que ter dentro da garagem. E os ônibus que têm uma solução tecnológica pronta, né? Então, a gente tem uma produção local aí, a Scania é uma produtora de ônibus, a gente tem outros produtores que podem estar abastecendo. Então, assim, a gente tem a solução tecnológica, ela está pronta. Esse atendimento, ele também pode ser, ele vai seguir o tempo do fornecimento dos equipamentos, né? Então, quanto que o mercado vai demorar para estar atendendo a quantidade de compressores, a quantidade de ônibus, e vai sair na frente, Carmen, quem adotar a solução primeiro, porque certamente a gente tem visto em outros estados já a busca dessa solução, e o mercado ele vai ser atendido, ele também tem uma limitação. Então, Marcelo, sai na frente quem buscar primeiro. Diga, Carmen. Posso fazer um complemento para a Carmen? Oi, Carmen, Ricardo, prazer em conhecê-la. No estudo do TCO, a gente considerou toda a faixa de abastecimento, né, o horário ali noturno. Então, naquela janela de abastecimento, o que a gente poderia abastecer por uma quantidade X de compressor? E as contas do TCO a gente considerou como se a gente estivesse olhando as contas da prefeitura, da SP Trans, toda a regulamentação de como que entra o ativo, como ele deprecia, como ele rentabiliza o operador. Então, a gente fez isso em 3 fatias. A de uma renovação para um diesel, a renovação para um gás natural e biometano e uma possível renovação no elétrico. Então, assim que for publicado, vai ser um prazer a gente debater isso com vocês e fazer os devidos ajustes, mas a gente fez uma conta considerando a gestão pública, o quanto isso iria impactar no orçamento público, e quando a gente escreve ali no slide que a gente poderia se aproximar do diesel, aí a gente fez também uma análise de sensibilidade. E se eu tiver uma redução no ICMS? E se eu aumentar o tempo de vida de 10 para 12 anos? Então, a gente fez basicamente essa modelagem financeira. Ok, obrigado pelo complemento. Ótimo. Também tem que lembrar que já tivemos uma apresentação da Congás, que mostra também que há 20 mil quilômetros aliás, são 20 quilômetros acho que 20 mil quilômetros de dutos de abastecimento dentro da cidade de São Paulo, uma coisa impressionante, né? Na área do gás, né?
E eu mesmo, como consultor na área ambiental de licenciamento, né, para poder adequar as questões das emissões junto ao licenciamento da CETESB, né, tratei anos atrás aí de colocar esses dutos de abastecimento para áreas industriais na Zona Leste e na Zona Sul de São Paulo, né, para substituir o óleo diesel, né, por conta das emissões. Né? Então, acho que essa é uma questão que é perfeitamente possível de ser resolvida, até por conta da própria infraestrutura que na cidade de São Paulo nós já possuímos. Tá? Guilherme Santana de Freitas, por favor. Bom dia a todos, obrigado aí pela oportunidade. Eu estou aqui representando a Comgás, tá? Então a gente é a distribuidora de gás aqui, como foi colocado aí. E eu até complementando, na verdade, eu ia falar exatamente do ponto que a Carmen questionou, e acho que também acho que é um ponto importante para colocar, é justamente a questão da infraestrutura que nós temos atual e as perspectivas do biometano também na rede da Comgás. É um ponto importante justamente por esse aspecto, né? O que está hoje movendo esse mercado de transição, que bem o Marcelo colocou, é de fato a redução de emissões. Primeiro ponto importante a se reforçar o que foi colocado é o gás natural já reduz emissões, né, imediatamente com relação ao diesel. E como foi colocado aqui, a infraestrutura ela está pronta, disponível, tanto em veículos como nós conseguimos fazer, né, e toda a solução mostrar a viabilidade técnica e operacional para já começar a trabalhar com ônibus a gás. E o biometano, a Comgás vem trabalhando para desenvolver e incrementar gradualmente o mix dentro da quantidade de gás natural, injetando biometano no mix. A partir do ano que vem, a gente começa a ter já um percentual de biometano, a partir do final do ano que vem, e tem um cronograma para a gente ir integrando, como foi mostrado, esses produtores que ao longo dos anos vão entrando entrando em produção na cadeia. A intenção é conectar esses produtores aos dutos da distribuidora, e aí podendo, assim, dessa forma, aumentar o mix, obviamente, através de leilões de aquisição de gás, mas poder incrementar esse percentual de mix de biometano na rede. Dessa forma, é uma forma muito que a gente pode contribuir com essa transição energética, ou seja, já iniciando com uma solução agora com gás natural, e conforme esse mix de biometano vai aumentando nos dutos, consequentemente, a gente vai reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. E como o Ricardo colocou aqui, e o Marcelo, coloco-me à disposição também pela Comgás, para, obviamente, fazer esse estudo com profundidade aqui, junto com o Olímpio e com a Carmen, para a gente poder mostrar essas soluções técnicas, operacionais e também financeiras, e que o gás é uma ótima solução para poder contribuir com essa transição energética e com a redução de emissões e de poluentes de uma forma geral. Excelente, Guilherme, muito obrigado. Acho que a gente pode já encerrar esse ponto, né? Nós temos dentro do comitê um grupo específico de metanização. Acho que vale a pena a gente avançar, portanto, dentro desse grupo e obter um relatório que possa ser apresentado de maneira conclusiva para o Confrota. Eu reforço, nós temos metas de redução de emissões e devemos seguir essas metas. Não adianta absolutamente nada nós darmos um salto para voltarmos ao princípio, como diz aquela música, né? É necessário que a gente faça isso de acordo com a capacidade de entrega da indústria nacional, com as transformações tecnológicas que nos transmitam segurança, né, efetiva, para que a gente possa fornecer um bom serviço aos usuários na cidade, né, e dentro dos insumos disponíveis, né, e da nossa infraestrutura disponível. Portanto, é patente que nós temos aí essa alternativa, é uma rota tecnológica segura que merece ser avaliada, né, inclusive para a nossa frota pesada. Né? Muito obrigado aí à apresentação, Marcelo, e aos nossos intervenientes. Né? Vamos partir agora para a segunda apresentação. Né? Deixa eu pegar aqui. Quem é? Está ótimo. Nós vamos ter a apresentação do diagnóstico da FEComércio, né, sobre o Plano Clima. Né? Vai ser feito pela doutora Cristiane Cortes, né, que é assessora técnica do Conselho de Sustentabilidade da FEComércio. Quero dar minhas boas-vindas à FEComércio. Né? Nós estamos fazendo hoje uma integração grande com o setor comercial de São Paulo. Né? Tivemos aí a possibilidade de termos uma conversa muito boa com a FEComércio. Eu queria dar aqui as boas-vindas, né, a essa entidade importantíssima, né, e que conta aí com um grupo
de consultores na área de sustentabilidade bastante forte, viu? Doutor Cristiane, se a senhora pudesse subir a apresentação, por favor. Tá bem, secretário, bom dia, muito obrigada pelo convite. O Nick, que está aqui comigo da federação, ele que vai estar compartilhando a tela, já está aqui, né? Então, eu vou começar. Um prazer ver bastante pessoas conhecidas aqui, de outros projetos que a gente já participou. Muito obrigada pelo convite em nome da FEComércio. Então, Nick, se você puder colocar o próximo slide, mais um, por favor. Aqui é só para mostrar o histórico, né, da participação da FEComércio com o plano de mudanças climáticas, né? Nós participamos de algumas reuniões do Comitê de Mudança do Clima e Bioeconomia, depois fizemos algumas conversas, né, algumas reuniões para contribuições com o pessoal do C40 na época, com a senhora Laura também, né, que estava à frente do comitê, e levamos, então, esse assunto para o nosso conselho. O nosso conselho ele é presidido pelo professor José Goldenberg e é composto por empresas, né, da área de comércio e de serviços principalmente. Então, ela esteve lá conosco, mostrou o inventário que já tinha sido feito e uma prévia, né, do plano, como ele estava sendo construído, e a gente percebeu mesmo que ele estava sendo muito bem encaminhado, né, muito bem embasado. Quando foi em maio de 2021, então, o secretário executivo, né, do Clima, o Rodrigo Ravena, foi até também uma nossa reunião, já fez uma prévia do plano. Depois, quando saiu o decreto, nós fizemos uma análise desse plano. Se o Nick puder passar a próxima, por favor. E, né, aqui é só para ir nessa análise, o que nos chamou a atenção foram essas metas condicionadas que o plano tem, né, que em certas condições, ou em várias condições, o comércio é um ator importante, né? Então, foi aí que chamou a atenção de nós, aqui da assessoria, né? Então, Nick, se você puder colocar a próxima, por favor. Então, nós fizemos um levantamento, né, de todas as ações que constam lá no clima e que o comércio estaria envolvido diretamente, né, que o próprio plano cita edificações comerciais e outras, né, que o plano não cita, mas que nós nos enxergamos, né, dentro dessas edificações ou dessas formas, né, de destinação e triagem de resíduos. Então, com essa tabela, né, esse quadro, se você puder avançar, e também verificando, né, que o plano já traz uma série de incentivos para algumas ações, né, essa ação 3, que traz incentivos para a parte de geração distribuída, também para a parte de distribuição de carga fracionada, né, tem algumas previsões no plano. Nick, por favor. Vocês conhecem bem, né, esse plano, então tem a ação 13 também, né, sobre os mini terminais logísticos, que também nós nos enxergamos, né, muito nessa ação, e também na ação 16, né, nessa parte dos processos de compostagem, pensando na parte de resíduos de fruta, legumes, verduras, né, que muitas das nossas empresas têm no seu dia a dia. Nick, então, por favor, a próxima. Então, dito isso, nós partimos, então, para um diagnóstico. Então, foi feita uma pesquisa, se o Nick puder passar a próxima, essa pesquisa foi feita por telefone, então, é com uma equipe da nossa assessoria econômica, né, que já tem toda essa experiência em fazer esse tipo de pesquisa. Então, foram entrevistados 100 empresas situadas aqui na cidade de São Paulo com esse perfil. 90 empresas com menos de 10 empregados e 10 empresas com mais de 50 empregados, para pegar bem o perfil das empresas aqui situadas na cidade de São Paulo. Essa pesquisa foi feita entre outubro e novembro do ano passado. Aí os dados foram tabulados, né, entre dezembro, janeiro. Então, em meados de fevereiro, março, a gente já estava com esses dados tabulados e pudemos, então, partir para uma análise. E aqui, nessa análise, o que nós fizemos, né? Nós colocamos os resultados da pesquisa e confrontamos com as metas do Plano Municipal do Clima, tanto para 2030 como para 2050.
Então, o que a gente percebe aí, né? Que os sistemas de geração distribuída fotovoltaica ainda está bem aquém, né, do que a cidade necessita para que as metas possam ser atingidas, idem para a parte de aquecimento de água solar e os sistemas de resfriamento e ventilação de alta eficiência, né? Então, está bem longe dessas metas necessárias. O que nós vemos, assim, que já está bem próximo seriam as lâmpadas LED, né, os estabelecimentos usando essas lâmpadas para iluminação, aí já com 85%, e a parte, né, de destinação de resíduos, tanto de papel como plástico, a gente verifica que já estão relativamente bem encaminhadas, né, em relação às metas do município. E essa parte de desvio do resíduo alimentar, né, do aterro sanitário, a gente percebe que já tem algum caminho também sendo traçado. Então, a gente percebe que o que está mais longe são essas metas mais relacionadas à energia mesmo. Nick, por favor, próximo. E na parte de geração distribuída, a gente verificou também na nossa pesquisa quais seriam essas áreas, né, disponíveis de telhados, de coberturas para instalação de sistemas, né? Então, a gente verifica que 40% das empresas que participaram da nossa pesquisa tem alguma área disponível. Então, a gente também fez uma escala, né? Então, até 10 metros quadrados, depois de 11 a 20 metros quadrados, para identificar quais seriam essas áreas, né? E alguns responderam que não sabiam, aí em torno de 20%, e tem em torno de 45% que não tem área, né, porque estão sobre lojas, em galerias, em shoppings, mas ainda assim teriam a área dessas galerias, desses shoppings, né, que poderiam estar também recebendo algum tipo de instalação para energia fotovoltaica. E para o próximo, por favor. E tem lá também, a gente fez umas perguntas na nossa pesquisa também, para a parte desses modais de transporte, né? Não tem metas específicas no plano, ou pelo menos a nossa equipe não identificou essas metas específicas, mas a gente achou interessante fazer essa pergunta na pesquisa. Então, a gente perguntou modais, né, que já são menos poluentes, menos emissores de gases de efeito de estufa, qual seria o percentual usado, né? Então, aqui a gente tem um percentual que não usa. Então, a gente vê que o percentual de não uso é imenso. Então, a gente se preocupou bem, né, com aquela parte do escopo 3, né, dos inventários de gases de efeito de estufa, tanto com a entrega de mercadorias, quanto com o deslocamento de funcionários. E a gente viu que a adesão a esses modais menos poluentes, menos impactantes é mínima. Nesse sentido, o que a gente gostaria de acrescentar também é que nós sabemos que tem algumas empresas que estão fazendo algumas iniciativas, como um projeto piloto, algumas iniciativas que iniciaram no ano passado, outras ainda esse ano, e a gente entende também que em breve terá algum resultado para mostrar qual foi a redução, né, de emissão de gases de efeito estufa com essas iniciativas que essas empresas vêm fazendo ainda num projeto em escala pequena, né, em escala piloto. E uma outra pergunta que nós fizemos, né, foi o que essas empresas, né, gostariam que o setor público pudesse fazer por elas, né, para que elas pudessem, então, adotar ações que iriam de encontro à redução das emissões aqui na nossa cidade, de encontro às metas que o plano nos trouxe. Então, a gente percebe, né, esses incentivos fiscais, teve bastante empresas respondendo, então 65% das empresas respondeu que seria interessante, né, um incentivo fiscal, que não seria para sempre, né, a nossa ideia é que esse incentivo fosse dado por um período de tempo, por exemplo, no IPTU, sugestão, por um período de tempo, até que a empresa pudesse fazer esse aporte, né, esse investimento no sistema. Também, e aí essa pergunta era livre, né, as empresas podiam escolher quantas alternativas tivessem, ou ainda dar alguma outra sugestão.
E aí a gente fez, né, uma compilação, né, de respostas semelhantes nessas outras sugestões, e chegamos também ali na parte de financiamento, né, essas condições favoráveis, que tivesse alguma condição mais favorável, ou mesmo de juros, ou até de apresentação de garantias, né, que é uma grande dificuldade que as empresas têm, são as garantias muitas vezes solicitadas para esses financiamentos. E que o próximo, por favor. Por favor. Então, é isso, secretário. Então, esse foi o diagnóstico que nós apresentamos para o senhor, né, naquela reunião que nós fizemos, e que o senhor nos convidou para vir conversar aqui nesse comitê, no confronto. Obrigada. Muito obrigado, doutor Cristiane, excelente apresentação, né? Queria agradecer ao Nix também, Ismaili, né, que acompanhou aí. Acho muito importante para nós aí esse detalhe complexo, né? A falta de adesão do setor comercial no que tange ao uso, né, dos modais de transporte que sejam mais sustentáveis e que gerem menos emissões. Eu queria deixar uma questão que é muito importante. Tem um detalhe, né? Realmente isso não vai se encontrar. A lei, quando foi feita, foi alterada em 18 por uma outra legislação, né, estabelecendo as metas. Ela estabeleceu uma preocupação maior de redução, né, das emissões com os veículos concessionados, né, do transporte público, né, em especial a frota de ônibus da cidade de São Paulo. Mas o Confrota, é óbvio que ele precisa ter uma abrangência maior, e é o que nós estamos procurando fazer, né? Porque nós temos que pensar no fato de que nós somos responsáveis hoje por 25% da frota existente no país, né? Está tudo em São Paulo. Então, é fundamental que a gente desenvolva aí um trabalho muito firme com o setor comercial, em especial, para que os modais sejam alterados, né? Tendo em vista, inclusive, a nossa busca pela redução de emissões, né? Como um todo, né? Então, muito obrigado. Esses dados para nós foram muito preciosos, viu? Renato Simenauer, por favor. Eu só queria, Alas, você acabou de falar o que eu ia falar. Eu acho que nós aqui do Confrota, nós temos que afunilar todas essas apresentações, essas ideias maravilhosas, no caso do gás, etc., como o FEComércio fez agora, com o objetivo de atingir, obviamente, os objetivos do Seclima, da Secretaria, do nosso secretário, que é uma cidade mais limpa. A gente tem que canalizar isso tudo. E, aliás, secretário, você acabou de falar aquilo que eu ia falar. Canalizar para os nossos objetivos de atingir as metas dessa secretaria, para que a gente possa realmente ter algo prático de uma cidade mais limpa, que é o grande município de São Paulo, que representa hoje o mundo inteiro na visão geral sobre a descarbonização, a despoluição e para trazer os objetivos para o cidadão do município. Obrigado, secretário. Obrigado, Renato. Alguém mais gostaria de se manifestar? Acho importante que a gente coloque aí, talvez, um posicionamento melhor com referência aos demais veículos. Nós temos hoje vários grupos de trabalho funcionando. Cristiane, eu gostaria de verificar, então, no segundo momento, como é que vocês poderiam contribuir com esses dados num dos nossos grupos de trabalho, né? E integrá-los a esse grupo. Faremos, com certeza, um convite específico, né? Vamos dar uma análise aqui, verificar em qual dos grupos que seria mais interessante que vocês integrassem, né? Para que a gente possa trabalhar. Nós já temos uma iniciativa muito boa que foi apresentada pela Coca-Cola, pela FENSA, né? Aqui na apresentação do Confrota, mostrando uma belíssima ação de integração de logística de última milha, né? Com uma demanda específica de uso de e-books, né? Dentro da região central na cidade de São Paulo, né? O que é uma coisa muito mais lógica do que o uso sistemático de vans, né? Menores, né? Para poder fazer a mesma entrega de cargas. Eu acho que essa demanda é uma demanda que se aplica perfeitamente aí ao que está se buscando fazer com o apoio da FEComércio, né? Acho que esse trabalho de integração da zona central da cidade de São Paulo
já pode ser uma área que nós poderíamos aí começar com essa contribuição da FEComércio, ok? Tá? Vamos trabalhar muito com referência a essa questão global, mas sem, claro, descurar da discussão relacionada à nossa frota de ônibus, né? Eu gostaria muito de fazer uma reunião do nosso subgrupo, né, do grupo de trabalho específico da frota de ônibus, no menor tempo possível, aqui na Seclima, se possível, né? Uma reunião pessoal, ou, se for o caso, não havendo possibilidade, mas que seja híbrida, né? Mas que a gente tenha aqui o Francisco próximo aqui da gente, para a gente poder conversar com a SP Urbanos, né? Com a área da indústria, né? A Fiesp, acho que é importante, a Anfávia, né? Para que a gente possa verificar aí quais são as demandas, né, necessárias para que a gente possa ampliar e acelerar esse trabalho de redução de emissões da nossa frota concessionada de ônibus. SP Trans é muito importante para nós também nesse trabalho. Por que eu digo isso? Porque nós tivemos aqui uma iniciativa dentro da prefeitura de montar um grupo de trabalho específico, até avaliando eventualmente a compra de ônibus elétricos pelo município de São Paulo, né, para posterior entrega às concessões. E, obviamente, após alertas que nós fizemos internamente, esse grupo foi recolhido, tá? Porque nós entendemos claramente que esta atribuição legal é do nosso comitê de frota da cidade de São Paulo, do Confrota, né? Então, é importante, portanto, que a gente dê o primeiro passo aí nesse sentido o quanto antes, né? Se alguém não soube disso, né, porque saiu publicado numa revista específica aí de transporte, inclusive, a notícia, mas eu quero dar aqui oficialmente, primeira mão, o prefeito tratou de fazer com que a portaria fosse revogada, certo? O Confrota está à frente desse trabalho e permanecerá assim, ok? Alguma outra questão a ser adicionada? Por favor. Obrigado, secretário. A Federação do Comércio sempre se mantém à disposição aí para contribuir com os dados técnicos e pesquisas, não só relacionados ao setor de serviço, né, mas ao aprimoramento do plano de mudanças climáticas e outros assuntos aí que poderiam melhorar não só a gestão pública, relacionamento iniciativa privada e poder público, né, mas outros assuntos pertinentes a esse comitê também, e a gente fica aguardando aí também a possibilidade, né, de contribuir com esses dados nos comitês específicos, né, da secretaria. Vocês vão fazer essa apresentação também para o Comitê de Agroeconomia, né? Já sabem, tá? Muito obrigado. Renato, você tem mais alguma coisa para falar? Não, secretário, muito boa reunião, ela foi realmente curta e grossa e boa, muito positiva. Voltando ao assunto dos ônibus elétricos, lembrando que nós temos aqui todo o material possível para a produção desses veículos no Brasil, então nós temos aqui capacidade de fazer isso também. Eu acho que é um assunto que pode ser tocado pelo grupo de trabalho que você está convocando para correr atrás desse assunto. Claro, vamos trabalhar sempre atentos à capacidade de entrega da nossa indústria nacional. Isso que eu acho que é fundamental, isso é um princípio estratégico aqui, né? Estamos aprendendo muito com a guerra na Ucrânia, né? Isso. Falamos isso aqui várias vezes, né? Então vamos observar isso. Não fiquemos dependentes, né, obviamente, de situações ou contextos sobre os quais nós não temos controle, né? Isso é muito importante, né? Queria agradecer, portanto, a todos hoje. Eu acho que podemos até encerrar a reunião mais cedo, né? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, nós já encerramos a nossa pauta, né? Alguém quer inserir alguma questão? Ana Beatriz, por favor. Bom dia, obrigada, secretário. Eu tenho duas perguntas. Eu vi que os relatórios de emissões dos operadores de ônibus de 2020 e de 2021 já estão disponíveis no site da Prefeitura. Eu gostaria de solicitar que também fossem disponibilizados os relatórios de emissões das empresas de coleta de resíduos e também
queria... A Carmen fez um pedido, ela teve que sair da reunião um pouco mais cedo, mas ela colocou um pedido na conversa. Ela perguntou se é possível termos uma lista dos conselheiros do Confrota. Então é isso, obrigada. Boa pergunta, viu, Ana Beatriz? Porque nós realmente estamos precisando atualizar essa lista. Eu vou fazer questão de encaminhar aí, inclusive disponibilizar essa lista para todos, viu? Com referência ao metano e a metanização da frota de veículos de coleta de lixo, né? Dos resíduos. Desculpa, foi os relatórios de emissões que eu solicitei, os relatórios de emissões. O que está acontecendo? Nós tivemos uma alteração da ANLURB para a SP Regula. Eu não sei se você percebeu, mas nós já tivemos que adiar por 3 vezes, né, Ana Beatriz, a apresentação do relatório pela SP Regula a pedido deles, né? Então, eu vou reforçar para que, até já estou pedindo ao nosso representante da SP Regula que está aí presente, para que a gente possa obter este relatório o quanto antes. E vou reforçar esse pedido aos 2 concessionários, tá certo? Para que eles apresentem, se for o caso, separadamente, né, o relatório de emissões, no caso, a Loga e a EcoUrbis, né, que seriam as empresas concessionárias encarregadas de apresentar esse relatório de emissões. Bem lembrado, Beatriz. Muito obrigado aí pela lembrança. Cristiane, por favor. Oi, secretária. A minha conexão caiu, eu nem agradeci o senhor no final, e o senhor gostaria de nos colocar à disposição para algum detalhamento, né, desses estudos pilotos que as empresas vêm fazendo aí no futuro, e deixar esse canal aberto aqui para vocês e parabenizar pelo trabalho, por esses grupos que vocês têm aí, trabalhando em prol da nossa cidade. Muito obrigada. Tá ótimo, Cristiane. Muito obrigado. Eu não fiz hoje a apresentação, mas na próxima nós vamos fazer uma apresentação mais detalhada. Nós já lançamos o primeiro relatório de implementação do Plan Clima, viu? E esse relatório foi apresentado ontem ao prefeito, né? Nós fechamos o relatório, né? E devemos apresentar aos comitês, né, nas próximas semanas, viu? É importante só que a gente já deixe isso avaliado, né? Renato, por favor. Eu queria agora, encerrando, agradecer, secretário, em nome da Fiesp e do DDS, Departamento de Desenvolvimento e Sustentabilidade, a sua brilhante palestra que fez na reunião de diretoria essa semana, encantou a todos os projetos que estão em andamento. Nós ficamos realmente, depois dessa reunião, nos reunimos e a gente elogiou muito esse trabalho que você está desenvolvendo e que Deus permita que você tenha todo o apoio necessário para que os resultados apareçam. Parabéns em nome da Fiesp. Muito obrigado, Renato. Foi um prazer estar lá com vocês, viu? Eu agradeço muito aí o carinho e a compreensão, viu? Muito obrigado, viu? Gente, um forte abraço a todos, né? Acho que um bom final de dia, né? Um bom trabalho. Vamos em frente, viu? Muito obrigado. Forte abraço. Tchau, tchau.